Olá, estamos hoje aqui com mais um podcast Cidadania do Amanhã. Para você que acompanha pela rádio, programa Cidadania Ativa no Facebook e no YouTube. Cidadania Ativa, esse programa que tem como objetivo construir uma sociedade ativa e participativa em Paulistana e toda a região. Hoje estamos aqui com os representantes, o Nelson Ezequiel, que vai coordenar um dos maiores investimentos e projetos aqui na nossa cidade e que de um trabalho social, né, para ajudar as pessoas, né? Então, portanto, é um prazer estarmos recebendo aqui. Eles vão contar detalhadamente todo o objetivo do projeto, né, a instituição e de onde vêm os recursos e também a gente saber, e a população quer saber como chegou até aqui, né? Eu passo todo dia indo e vindo para a cidade paulistana, de frente ao projeto na API que desce até o povoado Tigre, e muitas pessoas viram aquilo ali e ficavam questionando, o que é? Que é um parque solar, não sei o quê, é um projeto de governo, não sei o quê, e muitas pessoas ainda não sabem de fato, né, tudo o que vai ser construído ali e também qual a finalidade e quais os objetivos, né? Então, portanto, esse programa vai ser um dos mais espetaculares de todos os que já fizemos aqui, desde que iniciamos esse podcast. Bom, sejam todos bem-vindos. A gente quer externar a toda a população paulistanense que esse programa hoje vai ser um programa especial e que eu espero que todos assistam e extraiam o máximo de informação, de conhecimento e de história dessas duas figuras que agora estão em nossa região, nossa cidade e que vem trazer toda essa bagagem, né? Hoje a gente está aqui em nome, primeiramente, da Maxi Speed Telecom, o grupo Maxi, há mais de 20 anos investindo em tecnologia aqui na nossa região. Também estamos aqui no nome do Pede Aí, o aplicativo de delivery de Paulistana. Baixe seu aplicativo e utilize o melhor serviço de delivery da cidade. Também estamos aqui em nome da JL Solar, diretamente de Oeiras para todo o Piauí. Faça seu orçamento e procure ela para estar utilizando a energia solar em sua residência ou em seu estabelecimento. Também estamos aqui em nome da Mega Sorte Lotéricas, loteria localizada aqui em Paulistana, onde você pode fazer seu jogo, fazer seus orçamentos e procurar ela para também extrair seus investimentos. E também em nome da Disfarme Saúde, distribuidora farmacêutica localizada aqui em Paulistana, mas que atende também toda a região da Grande, do Vale do Itaim. E por último, a UNITA, que é a nossa faculdade particular, que é localizada em Paulistana, mas que também atende toda a região aqui. E o novo patrocinador, a Arte Metal também, a partir de hoje, vai ser o novo patrocinador aqui, trabalhando com todos os tipos de metais e assim por diante. A gente quer começar esse bate-papo hoje agradecendo a todos os patrocinadores e a toda a população que tem muito a ganhar com esse bate-papo. Primeiramente, a gente queria que seu Nelson se apresentasse, seu Ezequiel se apresentasse aqui para toda a população. Quem são essas duas figuras que estão chegando, não agora, mas que já estão aqui percorrendo a nossa região? Tá certo. Desde já eu quero agradecer o convite ao Oswaldo, ao Júnior, para nos apresentarmos, né? Eu estou como gestor e representante das instituições Reviver e queremos agradecer essa oportunidade, aqueles que vão nos assistir, para poder tomar um pouquinho de ciência e saber quem somos, não é? Qual é o nosso propósito aqui na região. Então, desde já queremos agradecer, deixar o Ezequiel se apresentar e em seguida a gente já começa a falar um pouquinho de quem são as instituições Reviver. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade. A gente está aqui passando para vocês o real motivo e a finalidade desse projeto, né, que vai ser maravilhoso para a cidade de Paulistana. E vamos com fé, que Deus quiser, e logo, logo estará pronto. Certeza. A gente, né, já apresentado, mas a gente quer saber o que é a associação, né? Reviver Helping, né? E também o que é, ou seja, a Vila Reviver, né? O que está lá na placa Futura Vila Reviver, né, em Paulistana, que vai ser, ou seja, dado início aí nos próximos dias ou meses, né?
Tá certo, Oswaldo. Então, assim, falando um pouquinho, quem são as instituições Reviver, né? Nós temos aqui a Associação Beneficente Reviver Help, mas também temos a Fundação Reviver. E assim, somos uma entidade que é o braço assistencial da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Aqui em Paulistana nós temos uma igreja, né? Uma igreja que podemos falar que é até pequena, e podemos falar que a Igreja Deus e Amor, normalmente, a maior frequência que nós temos, geralmente é da população que tem uma menor participação ativa na sociedade. E é uma igreja que foi fundada há 60 anos, tem 15 mil igrejas no Brasil e 5 mil igrejas no exterior, né? Então, a Deus e Amor completou 60 anos esse ano passado, em 2022, e as instituições Reviver ela começou 28 anos atrás, que a partir da Fundação Reviver, e aí foi pela esposa do missionário Davi Miranda. O missionário Davi Miranda foi o fundador da Deus e Amor, e a irmã Ereni, que é a esposa dele, iniciou esse trabalho 28 anos atrás, um trabalho assistencial beneficente, mas começou de uma forma bem para realmente buscar atender a população carente. Começou com uma distribuição de sopão na rua, né? Uma união de mulheres que começou a ali ver uma sociedade carente, necessitada, começou a fazer um sopão, começou a distribuir, e depois, vendo a necessidade, como começou em São Paulo, e há uma grande necessidade de muitas pessoas que moram na rua, né? Começou a acolher algumas pessoas. E depois aí o projeto efetivamente se expandiu. Ela criou uma casa e começou a acolher pessoas, e daí começou a Fundação Reviver. Criou-se depois dentro das instituições Reviver, pela Fundação Reviver, né? E depois eu vou falar o porquê que tem a Fundação Reviver e a Associação Beneficente Reviver Help. Ela começou no escopo de construir um abrigo para pessoas na cidade de Mairiporã, em São Paulo. Um lugar muito bonito, foi um primeiro projeto com muitas casas, e começou a acolher pessoas. Depois isso se expandiu, e 20 anos atrás nós recebemos uma doação numa cidade chamada Sarutaiá, que fica no extremo norte de São Paulo, né, no extremo sul de São Paulo, já quase a divisa com Paraná e Avaré, onde foi doado uma área de 27 mil metros, e ali foi construído um abrigo maravilhoso, que eu creio que depois nós vamos ter oportunidade de apresentar em vídeos um pouco de quem que é a instituição e o que já tem de programas sociais da beneficência. Então, ali onde nós abrigamos idosos, onde já 20 anos atrás, é uma estrutura que eu, conhecendo hoje aquela estrutura, considero como um modelo para o Brasil, foi pioneira. Ali tem uma assistência 24 horas com médicos, psicólogos, fisioterapeutas, cuidadores de idosos, auxiliares de enfermagem. Então, onde são acolhidos idosos que já estão num estado mais avançado na sua idade e que demandam toda uma assistência. Então, ali a instituição começou assim, completou 28 anos, mas hoje, através da Fundação Reviver, quais são os programas que nós temos? Então, nós temos um lar de abrigo que era uma creche, até um pouquinho antes da pandemia, né? Tivemos que fechar na pandemia, na cidade de Mairiporã, onde nós acolhemos ali 150 crianças, sempre voltado à população. E apesar de ser um braço assistencial de uma igreja, ela não visa só, na verdade, membros da igreja. Sempre onde as instituições estão, ela quer impactar, na verdade, a sociedade onde ela se insere. Então, nós temos a unidade de Mairiporã, depois a unidade de Sarutaiá, que tem a capacidade para abrigar 62 idosos. Aí nós temos uma creche infantil em São Paulo, onde também é uma capacidade para atender 52 crianças. E são crianças que, neste caso, não são filhos de membros da igreja. Basicamente, o que nós temos ali são filhos de refugiados ou pessoas que estão estrangeiros, que estão no país, que não têm uma documentação legalizada. Então, nós atendemos muito ali uma comunidade boliviana, uma comunidade síria, agora da questão da própria Ucrânia, que tiveram refugiados, estamos ali acolhendo. E aí nós temos, então, um consultório odontológico físico dentro da igreja, temos um consultório odontológico móvel e um caminhão, temos uma carreta de um programa chamado Doe Saúde, que nessa carreta tem vários consultórios, onde também se atende a população. Aí temos um projeto chamado Oasis, que está voltado só a um programa educativo, onde você faz ali alfabetização, idiomas,
profissionalização para inserir essas pessoas de novo na sociedade e terem dignidade de se voltar. Até temos casos aí que depois vamos estar mostrando de pessoas que já têm cases, né? Que saíram de uma condição totalmente indigna na sociedade e hoje têm o seu próprio negócio. Era isso que eu já ia Hã? perguntar aqui ao seu Nelson. O projeto em si só, ele não é só para ter a parte social, mas também para inserir as pessoas de volta na sociedade, no mercado de trabalho, para que ela possa ter um papel social mesmo após o projeto, né? Exato. Então, assim, nós somos efetivamente totalmente um braço assistencial que o objetivo é esse. É voltar a dar dignidade às pessoas e reinseri-las na sociedade. Então, esses são os projetos que eu estou falando. Vamos iniciar outros projetos, depois vamos falar especificamente da Vila Reviver, que para nós foi um presente ter a possibilidade de fazer um investimento do jeito que está ali e dentro dessa vila inserir vários projetos que hoje são separados, como eu estou falando, mas que aqui nós cremos que vai ser um impacto muito positivo para a Paulistana e também para a região. Bom, muito bom. Isso é muito importante, né? Esse projeto, né? Porque não visa apenas assistencialismo. O próprio Jesus disse, né? Não basta dar o peixe, é preciso ensinar a pescar, né? E de certa forma, ou seja, esses projetos fazem realmente isso, né? Então é muito, muito importante que só tenha a somar, acrescentar a população, principalmente que mais precisa, né? E também destacar a importância ou seja, de não ser um projeto fechado apenas a seguidores da igreja, mas sim daqueles que realmente precisam, né? Então isso é muito importante destacar Então aí. nós O começamos próprio assim. Deus fala isso, né? Exato. Então nós começamos com a Fundação Reviver e depois constituímos a Associação Beneficente Reviver Help. E por quê? Porque dentro do estatuto da Fundação Reviver havia uma limitação de escopo e também já para explicar um pouquinho para vocês, nós, na verdade, somos totalmente transparentes, sofremos uma auditoria externa todo ano, ao final de cada exercício, e também prestamos contas ao Ministério Público. Então, dentro do estatuto da Fundação Reviver, havia uma limitação de escopo de projetos. Então, para ser mais amplo e poder expandir para todo o Brasil, é que foi criada a Associação Reviver Help. E aí, através da Associação Reviver Help, surge, né, este primeiro projeto, que é da Associação Reviver Help, que está até na camiseta do irmão Ezequiel, que é Água para o Sertão, onde nós temos o propósito de ter 48 localidades para suprir água potável especificamente para o sertão. Então, esse é o primeiro projeto da Associação Reviver Help. Então, não é que nós vamos ter, por exemplo, aqui em Paulistana nós furamos 4 poços. Não são 4 poços, serão 48 localidades. Então, foi assim que nasceu as instituições Reviver, e por isso que nós temos aqui a Associação Beneficente Reviver Help, mas também tem a Fundação Reviver. Senhor Nelson, essas 48 localidades além de Paulistana, né? São outros municípios Sim, também, na né? verdade nós Aqui já no estamos Nordeste. mapeando outros 2 estados já para tentar ver se há condições, né? Nós sempre enviamos, por exemplo, o Ezequiel é um especialista em perfuração de poços, tem muita experiência, depois ele vai falar um pouquinho da experiência dele, mas o que nós fazemos? Nós visitamos o campo, primeiro fazemos toda uma prospecção, tanto em termos de condições geológicas ou geográficas, mas também uma questão social, uma avaliação social, de onde, de certa forma, logística, nós podemos fazer essa instalação para que supra a maior quantidade possível de pessoas que têm essa necessidade. Exatamente. Não é só cavar o poço, né? Sim, sim. É justamente um assunto que eu iria até perguntar, né? Ou seja, como chegou até Paulistana, ou seja, por que foi localizado Paulistana para instalar um projeto desse tamanho e tal? Teve alguma buscativa de alguma pessoa que conhecia ou simplesmente a instituição busca dados e informações para ver onde realmente tem a necessidade para instalar o projeto? Como feito no mapeamento, como eu disse, como as instituições Reviver, ela nasceu 28 anos atrás e a sede está em São Paulo, os projetos, a princípio, eles foram focados, a princípio, em São Paulo, mas na região sul. Mas agora nós queremos olhar para o lado norte e nordeste do país, que é uma grande necessidade. Sim. E onde nós queremos expandir e atuar mais e contribuir mais com a própria sociedade. Então, como que foi feito? Foi andando, na verdade, dentro de própria estatística dos estados, né? E dentro desses estados, regiões específicas, onde a gente vê que tem uma maior carência. E então, como que é feito?
próprio Ezequiel, ele esteve aqui, ele pode falar um pouquinho, quais cidades que ele esteve, quais estados, Ezequiel, para mapear? O primeiro estado foi na Bahia, município de Barreiras. Conheço tudo. Isso. Lá também tem um povo lá sedento, né? Também. E fomos para Barreirinhas aqui, no Piauí. Fomos para Paulistana, Betânia. Aí começamos, aí foi onde sondou Ceará a também? Ceará, né? Acauá. Acauá não, é Tauá. Tauá. Tauá também, nós passamos por lá. E aqui no Paulistano. O Paulistano vai ser o primeiro, né? Aquela região ali de Serra Branca, se eu não me engano, não é isso? Serra Figueira Branca. do Tigre, é bem carente de água ali, né? Nós chegamos aqui a primeira vez, tava seco, seco, seco e né, o açude mesmo aí tava bem escasso a água, né? E aquela região foi escolhida por Deus, né? Deus escolheu, falou, vai ser aqui o primeiro poço. E nós fizemos o primeiro projeto Água para o Sertão, vai ser aqui em Paulistano. Então, no caso, vai ser o pioneiro, né? Para a cidade e para a gente, né? Para a gente ter, vamos dizer, engajar mais nos outros projetos, nas outras regiões. A gente tem aqui como experiência como que é o projeto Água para o Sertão. E graças a Deus, né? Estamos no caminho certo. Será um piloto, e por ser um piloto, com certeza vai trazer muito aprendizado para nós. Isso. Por exemplo, aqui nós vimos lá a região ali de Serra Branca, indo do terreno no sentido de Tigre, há uma grande necessidade, mas você tem também por um lado, indo aqui pelo lado, voltando como se fosse para a Petrolina, você tem muitas regiões. Então, por exemplo, tem muitas regiões quilombola, que essa é a maior necessidade. Até tem uma cidade que nós já estamos atuando um pouco ali, em alguns projetos, que é a própria cidade de Betânia. Isso Nós que eu vemos ia que ali falar. não tem nenhum provimento de água. Não tem provimento de água, mas já tem outros projetos por lá também. Isso, Inclusive isso. do A gente Pentacampeão. conhecemos. Vamos lá e conhecemos esses projetos. Tem outros projetos por lá e é uma cidade muito carente também de água. Mas nós vamos num escopo um pouquinho diferente, porque indo para Betânia, há uma localidade que tem uma tecnologia que nos interessa, que é uma tecnologia israelense, que é de dessalinizar a água. E esse é o propósito, né? É você, na verdade, na magnitude daquilo que foi possibilitado de nós termos esse terreno aqui em Paulistano, e para nós também foi uma surpresa que nós estamos tendo de vazão de água ali. De certa forma, vamos concluir as análises, mas com uma pouca salinidade e que queremos vai poder prover bastante água potável. Então, nós ali na cidade, nós queremos que algumas pessoas vão poder se deslocar para buscar, mas outras são coisas que nós vamos ver, talvez até buscar parceiros aqui mesmo na região, e talvez é importante esse programa, porque eles vão ficar sabendo, né, desse podcast, outros saberem como que é esse programa da Vila Reviver, e termos parceiro por quê? Porque dali você pode buscar com carro-pipa, você ir para determinadas regiões quilombolas e abastecer a cada 15 dias, por exemplo, essa sociedade, essa comunidade. Então vai ser um aprendizado para nós. Mas o mapeamento foi feito assim. Fomos para a região Nordeste, que sabíamos que tinha muita necessidade, e profissionais visitando, fazendo prospecção. E Paulistana, se nós analisarmos, o que acontece? Nós estamos aqui em um triângulo. Porque para vir de São Paulo para cá, nós vemos de voo até Petrolina, aqui em Pernambuco, eu não sei se dá uns 200 quilômetros aproximadamente. Então nós estamos cruzando Pernambuco, chegamos a Paulistana aqui no Piauí, mas nós estamos também aqui a caminho do Ceará, Da Bahia. né, da Bahia. Então é uma boa experiência. Inclusive o evento que nós tivemos aqui em 3 de dezembro, que foi o lançamento da Pedra Fundamental, nós tivemos caravanas dessas regiões vindo participar. Né? Foi um evento também muito bonito, que depois nós podemos deixar o vídeo aí, a documentação. O Max Speed colaborou muito conosco, para nós aqui, ali nos ajudou muito no streaming de transmissão. Foi uma transmissão mundial desse projeto, um projeto pioneiro, é um novo marco para a própria Igreja Deus e Amor, e nos ajudou bastante, e tem ajudado. Então, assim que funciona, esse mapeamento. Então, hoje nós já estamos fazendo prospecção de mais 2 estados. Então, temos estados que estão no extremo do país, mesmo lá no norte, né? Lá no nordeste, no extremo, que temos projeto da igreja, e com esses projetos nós estamos vendo agora que tem comunidades que não tem nem às vezes a condição do próprio alimento e não tem a água. Mas tem outras regiões aqui também. Então, por exemplo, Tauá, que nós visitamos, no Ceará,
o próprio Piauí, que talvez aqui um pouco mais adiante, ou alguns aí, talvez 300 quilômetros ainda é Piauí, né? 300 quilômetros. Isso. Talvez seja também uma outra localidade para colocarmos poços. Também sabemos que há necessidade. Então, Júnior, é assim que é feito o trabalho, a princípio, né? Bom, Sendo muito feito bom. um mapeamento geográfico e estatístico e também de logística, para poder atender o maior número de pessoas possíveis numa condição. E creio, Verdade. creio a gente que Paulistana, como a gente já fala direto aqui no podcast, é um ponto de encontro aqui. É um ponto de encontro para Betânia, é um ponto de encontro aqui para todos os Se lugares. você pegar o mapa, né, a região Nordeste, todos os estados e a região Nordeste, você vai perceber que Paulistana está centralizada em toda a região Nordeste. Exatamente. Já estou que a Transnordestina vai passar por aqui também, que vai ser outro ganho para o futuro daqui. O projeto de vocês que está chegando aqui. E aí é onde a gente quer, como o Oswaldo já colocou aqui, mas eu queria entender quando é que começou realmente esse projeto lá em São Paulo e veio parar em Paulistana. Como é que o irmão Nelson e o irmão Ezequiel conheceram esse projeto e viram que, não, eu tenho que ir, é uma missão de Deus, é uma coisa que eu realmente quero fazer. E aí, irmão Nelson, Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Na verdade, é assim, eu sou membro da Deus e Amor há um bom tempo, mas eu sempre atuei como profissional executivo, como direção de multinacionais, e depois que eu me aposentei, aí são essas coisas que, pela nossa fé, nós queremos que é Deus que nos possibilita, né? Está sendo um presente para mim que eu fui convidado pela diretoria das instituições Reviver para vir fazer um trabalho de gestão, amadurecermos toda uma administração dentro das instituições Reviver. Então, eu cheguei, na verdade, em março do ano passado na instituição. E aí, dentro desse trabalho, eu comecei, na verdade, a fazer um trabalho de estruturação na área administrativo-financeira. Depois tomei conhecimento do projeto Água para o Sertão e depois, por uma modificação, na verdade, vim coordenar o projeto aqui entre junho do ano passado e agora, a partir de setembro, fui convidado para ser um gestor geral das instituições Reviver. Como que nasceu um pouquinho? Aí o Ezequiel pode falar um pouquinho, mas depois eu complemento o que vai ser o propósito desse projeto aqui. Foi de Deus. Esse projeto, Água para o Sertão, foi uma revelação de Deus para a irmã Ireni. Ela estava um dia orando e Deus revelou para ela fazer esse projeto no Nordeste, para levar água para as pessoas necessitadas, né, sedentas, porque de um tempo para cá veio melhorando, mas uns 10 anos atrás é muita gente que buscava água no açude com 8, 12 quilômetros, 9 a pé, né, com 20 litros nas costas ou em cima de um burro. E Deus revelou para ela, para estar fazendo esse projeto. E surgiu uma oportunidade de ela estar fazendo um poço e Deus confirmou para ela fazer um poço, colocar o projeto, tirar o projeto do papel e colocar em prática. Em 2020 ela colocou o projeto, né? E viemos para cá, nas regiões que eu falei para você, né? Barreirinhas, e Paulistano e etc. E ela tirou o projeto do papel e passou. Hoje o projeto é uma realidade, né? Hoje o projeto, graças a Deus, está estendendo e vai ser 48 regiões que a gente vai estar podendo, se Deus quiser, fornecendo e colocando esse projeto em diante. Então, como o Ezequiel falou, né, esse é o início do projeto. Eu tomei ciência o ano passado e dentro dessa gestão, como o projeto se tornou nessa magnitude, que para nós foi uma grande oportunidade. O terreno ali são 300 mil metros quadrados e já havia sido feita a terraplenagem de uma área entre 85 mil e 90 mil metros quadrados. Até depois aí nós vamos poder mostrar um vídeo um pouquinho da terraplenagem, como que vai ser um vídeo de 3D, o projeto arquitetônico. E é uma oportunidade porque no início, como eu comecei a apresentar quem são as instituições e os projetos que já existem, lá são projetos que estão em localidades diferentes. E aqui, por essa possibilidade do tamanho do projeto, ele nasce como um projeto Água para o Sertão, onde nós já colocamos os poços. Mas pela extensão do terreno,
dos projetos que nós já temos, com experiência que nós podemos aportar na sociedade de Paulistana, então surgiu, se constituir a Vila Reviver. Porque então ali, o que vai ser a Vila Reviver? Ele parte de um projeto de fornecer água potável para a população. Então ali nós já perfuramos 4 poços. Hoje nós estávamos fazendo mais ou menos uma conta e nós vamos poder por ano de água potável, né? Que dentro de cada 1.000 litros do que você coloca para tirar o sal, você aproveita mais ou menos 35%. Então nós vamos poder prover quase que 620 mil litros de água ano. Isso, né? De um poço. De um poço. Nós temos mais 3 ali. Então o que acontece? Isso é num primeiro poço, colocando essa tecnologia israelense. Mas se nós talvez pensarmos de colocar mais bombas e esse projeto nos outros poços, a possibilidade de provimento é bem maior. Mas isso eu creio também que depois, isso eu creio, falo que é assim o projeto, vão surgir parceiros que vão nos ajudar nesse projeto, porque é um impacto para a sociedade. Inclusive, senhor, só interrompendo um pouquinho, eu tenho uma colega da Univasf aqui de Petrolina e Juazeiro, que ela estuda questão de água, que é a Bianca, que a gente já teve ela aqui no podcast. Acho que o programa dela foi o 5º programa. Sim. E hoje ela é aluna de engenharia lá. Uhum. E hoje ela estuda essa questão da salinização da água. Tá. Justamente. E ela participa do projeto lá da Betânia. Certo. Então ela seria uma pessoa muito boa de estar entrando em contato e estar tendo esses parceiros, que é uma aluna bem dedicada, uma pessoa bem esforçada e que aposto que tem muito a acrescentar e a ajudar nesse aspecto aí então, também. como se diz aqui no Piauí, pronto. Uma pessoa que pode nos ajudar muito nesse projeto. Não, e é gostoso, né? Essa região, eu gosto muito do sotaque nordestino e é gostoso a gente ir aprendendo os costumes de cada região. É gostoso. Pode ser uma pessoa assim, de referência que já estuda, que pode nos ajudar. Exatamente. E muito. Certeza. Então o projeto nasce assim, mas pela área que nós temos ali, o que nós queremos ter? Então nós vamos ter a área para fornecer água potável, queremos ter um outro projeto, que é um projeto chamado 60 Mais, que será como uma creche para idosos, que, por exemplo, a família que às vezes sai para trabalhar e o idoso fica ali sozinho, durante o dia ele pode ir para esse local, ter toda uma atividade e ao final do dia retornar. Incrível. Né? Incrível. E o que acontece? Eu venho falando muito isso, o Brasil, de forma estatística, quem acompanha um pouco, o IBGE, muitos anos atrás, fez um estudo de dimensão demográfica no país, mas na verdade o Brasil está se tornando mais velho, muito mais rápido do que o IBGE estimava. Verdade. Aqui ainda não, mas, por exemplo, na região sul, principalmente em São Paulo, a média de filhos é de 1 filho por casal. Então, ou seja, a natalidade tende a diminuir quando, né, se prolonga a idade da população. Então, nós vamos nos tornar um país velho muito mais rápido do que o Brasil se considerou, ou idosos, né? A palavra correta não é velhos. E onde hoje a gente praticamente não tem esse despertar ainda de se dar a oportunidade ou aproveitar toda essa produção que as pessoas com uma idade acima de 60, 65 anos podem dar. Então, essa é a ideia, de levá-los ali eles terem atividades durante o dia e até contribuírem também para a própria Vila Reviver ali dentro dos projetos. Verdade. Então, teremos o projeto 60 Mais, teremos uma creche, teremos um alojamento onde pretendemos trazer também seminaristas para estudarem aqui, conhecerem a região, poder ajudar a região. Um projeto que nós estamos começando em São Paulo e queremos colocar aqui também é formar orquestras mirins ou infantis, né, dar o ensino. Então vai ter o projeto Oasis, e o Oasis aqui nós vamos adaptando por cada região. Então aqui qual é a meta do projeto Oasis? Primeiro é a alfabetização, que nós sabemos que na região há uma necessidade. Muito Verdade. Então, prover também a questão da digitalização, através de aulas de informática, idiomas, até para os jovens. Por quê? É como nós sabemos que aqui na região de Paulistana estão chegando muito multinacionais. Então, nós temos a Transnordestina, nós temos aí os parques eólicos, e que sempre são investimentos estrangeiros, e necessitam de pessoas que tenham também, né? Então, fornecer isso não só para jovens, mas também para adultos, a questão de idiomas.
questão de música, como eu já falei, e cremos, vamos até encontrar parceiros aqui também na região, Olha o Luan ali. né? Né? Ali gosta É. de música. E aí uma questão de uma escola técnica, onde nós vamos ter uma área de plantio, de cultivo. Então, para inserir, que é uma outra característica da sociedade. Então, nós que é vemos... muito forte aqui, inclusive com o Verdade. Oswaldo, da agricultura familiar aqui. É, Então, é importante isso, né? Saber aproveitar a área que é grande ali, que eles sejam... saber como se cultiva, como que se pode aproveitar hoje da tecnologia, né, do que se tem, para ter um maior rendimento na produção familiar, com essa produção familiar, poder, a área rural familiar poder vir e oferecer até numa feira, como tem aqui, e dali, né, do seu próprio terreno, tirar o seu rendimento. Então, esse... E um parceiro já Verdade. seria Oswaldo então, daí, a associação como eu falei, a creche. Então, é isso que nós queremos trazer de impacto para colaborar na sociedade. E como eu falei, isso não vai ser exclusivo para membros da Igreja Deus e Amor. Nós não temos nenhuma parceria com nenhuma empresa. Todos os recursos que nós temos são oriundos de contribuições de membros da igreja, de pessoas de fora também, que são simpatizantes desta obra social. E é isso. Então, não é só para membros da igreja, né? Para a sociedade, efetivamente. E nós vemos aqui, eu agora, vindo de São Paulo, conhecendo melhor paulistano, o potencial que existe dentro dessa cidade é incrível. É incrível. Eu gosto muito de trabalhar com jovens, e quando eu vejo a quantidade de jovens que tem aqui, e se você imagina, né, se falar um idealizador não, mas poder mostrar para esses jovens de que há um caminho, né, de que você pode aprender, de que você pode impactar o futuro, meu Deus, é um grande potencial. verdade, verdade. E eu vejo dentro dos podcasts que vocês estão fazendo, que é isso. Eu tenho visto aí empresários e empreendedores que têm visão futuristas. Falar, isso está longe? Não. Na verdade, é mostrar para a sociedade de que há essa possibilidade e oferecer isso para eles. Não adianta você só falar que há possibilidade, mas você oferecer. E quando você oferece e direcionar isso, é um potencial maravilhoso e tremendo que eu vejo aqui nessa cidade. Verdade, isso é muito importante. O senhor mesmo colocar isso para todos, né, internautas e que acompanham aí a rádio, porque, assim, tudo o que o projeto idealiza, né? Ou seja, eu vivi na minha criança como adolescente em 1993, num período de seca muito rígido aqui. Eu tinha 7 anos de idade, né? Sim. E a minha mãe, na gestação da minha irmã caçula, teve dificuldade naquela época, muito risco. E tinha as frentes de emergência naquela época. Aí tinha que trabalhar, né? E meu pai, né? Para a família receber aquilo, enquanto meu pai estava rodando, né? Buscando a saúde, né, da minha mãe, eu tinha que ir para a frente de emergência trabalhar, né? E naquela época o almoço era uma sopa, né, de macarrão e a água que a gente bebia era levada de um carro-pipa, onde hoje fica abaixo de uma represa da barragem Pedra Redonda, ainda tinha um cortume de couro lá. Aquela água era verde, né? Colocava num buraco escavado no chão e fedia. Sim. E não tinha outra, todo mundo bebia dali, ou bebia ou não tinha outra para buscar, né? Então, assim, mas esse cenário ainda existe hoje, né? Em muitos lugares, né? Muitos lugares eu conheço famílias aqui, né? Comunidades quilombolas, né? Que ainda vive realidade assim, né? realidade é essa. E agora, quando o seu Nelson coloca, né? Que há um potencial, há sim, claro. A mesma comunidade que eu nasci, que meus primos e irmãos, né, foram embora porque não dava para sobreviver, é a mesma comunidade que a gente conseguiu transformar a realidade, né? Sim. Tanto na questão econômica de produção e tudo. Agora, a busca do conhecimento que sempre tive e de estar ali, né, junto com eles, né? A gente há um problema com relação da nossa região de conhecimento, porque assim, o conhecimento que chegou até a nossa região aí há muito tempo atrás era daquele que vinha dizer para as pessoas fazer, mas eles não faziam na prática, né? Então, ou seja, o testemunho, e por isso os projetos sociais eles valem, porque eles não vêm ensinar, vêm fazer com as pessoas, né? Exato. E aí, assim, foi isso que a gente
que a gente conseguiu reverter, na área da agricultura, isso será importante. A gente vai ter, né, aí no mês de abril, em torno de 5 a 6 franceses que vem vir, né, a questão do projeto do algodão agroecológico, certificação orgânica, todo um procedimento, e que essas pessoas que estão lá, que a pluma, 10 toneladas de pluma saiu daqui, que chegou lá para a fábrica de tênis, então, ou seja, eles vêm conhecer justamente e apostar num potencial. Agora, o que diferenciou foi justamente o conhecimento, né? O acreditar e fazer acontecer. E há possibilidade, né? Então, assim, é muito importante quando o senhor coloca isso, ou seja, porque muitas vezes nós estamos aqui, muitas pessoas é descrente, não acredita própria no cidade. lugar, acha que o lugar é o sim. problema, né? Aham. E enquanto isso a gente percebe que outros vê diferente, né? E Como o pessoas senhor lá Nelson de acabou de fora falar. está vendo, né, o potencial que nós temos, né? Então isso é de uma riqueza muito grande a explanação que o senhor coloca aqui, porque é justamente essa provocação que a gente vem fazendo nesse podcast, né? Para despertar as pessoas de que aqui há possibilidade de viver, de melhorar, né? Basta buscar conhecimento, né? Tecnologia. Você avalia o potencial da seguinte forma. Vamos imaginar pelo pessoal que já tem um pouco mais de idade, né? A gente até brinca porque até engraçado, alguns anos atrás, sei lá, talvez falar uns 4 anos atrás, se você pega o pessoal mais maduro e fala assim, ó, sai desse zap zap. Hoje esse mesmo pessoal que 4 anos atrás criticava um zap zap, hoje ele não sai do WhatsApp. Então isso significa o quê? Ele teve acesso ao conhecimento, começou a praticar e está vendo que aquilo é importante. Então, se você vê um jovem hoje, principalmente quem já nasce hoje, a gente até brinca, né? Já estou ficando cabelinho branco aqui, né? Velhinho carequinha. Mas você vê que a criança, a primeira coisa, já tem acesso digital. Você vê quantos jovens hoje têm de acesso digital. Agora, potencializa isso em produtividade e em conhecimento. Exatamente. Verdade. Não é que não tem, você tem esse potencial. É como você dá instrução e direcionar esse potencial. Então, para jovens que vão nos assistir, olha, isso aqui é um tremendo potencial. Fala, poxa, em Paulistana não tem nada. Não é verdade. Aí eu vou te falar um pouquinho pela minha visão empresarial. Você tem uma Transnordestina, que vai trazer toda uma questão logística. Você tem aí parques eólicos, que vem com uma tecnologia tremenda. Então, dentro desse parque, ele precisa de profissionais capacitados, técnicos. Então, você precisa de formação técnica. Sem contar a economia que ele pode gerar no entorno. E ele- Outros negócios que dependem. E ele já gera, né? Vamos supor, quando ele loca um terreno e ele está pagando aquele local, um aluguel, ele já está provendo e isso vai fazer com que a economia gire. Verdade. Então, quanto mais tecnologia vem, aí se você coloca nisso, você tem um transporte que traz esses equipamentos. Tudo isso está girando para a economia da região. Aí você tem os profissionais, você vai ter uma questão técnica, aí você tem uma questão logística. Quando nós falamos de Petrolina, talvez muita gente não saiba que não é fazer propaganda, mas você vê que tem aí vamos falar assim, um grande provedor do mercado, você compra hoje, ele te entrega amanhã. O que acontece? Que ele fez agora um convênio com uma grande companhia aérea, onde o que se tem lá na região sul, que você compra hoje e recebe amanhã, e isso efetivamente acontece, isso está acontecendo no Nordeste, numa parceria onde você faz a compra hoje por internet, ele vem por um voo até Petrolina, e ele vai chegar aqui em Paulistana, se eu estiver comprando, ele vai receber amanhã. Então, Verdade. por quê? Ninguém faz investimento onde não há potencial. Exatamente. Não é? Aquele velho ditado, Verdade. ninguém rasga dinheiro. Então, se alguém fez esse estudo é porque há um potencial. Verdade. Então, só que às vezes quem está dentro ali da sociedade e por ouvir tantas coisas acaba achando que realmente não há um potencial. Mas não é verdade. É uma cidade onde você pode melhorar muito em termos de saneamento, em termos de água. Isso significa o quê? Qualidade de vida para quem está. Quando você tem uma melhor qualidade de vida, tem o acesso ao conhecimento. O melhor conhecimento faz o quê? Cada vez mais se despertar pelo desenvolvimento. Então, fatalmente, eu vejo que entre 10 a 15 anos, Paulistana vai estar totalmente transformada. Verdade. E é nisso que nós queremos contribuir. Então, nós acreditamos, por exemplo, que na Vila Reviver, em pleno projeto, nós devemos ter ali mais ou menos 100 empregos diretos.
Tem empresa. Isso, já era o que eu ia perguntar, né? Então, ali, acreditamos que em pleno projeto nós devemos ter de empregos diretos, sem emprego direto. E para nós é tão gratificante isso, porque assim, até nós estávamos agora pela tarde, tivemos reunião ontem com a engenharia e hoje com alguns provedores, alguns fornecedores do projeto. E o que acontece? É como vocês estão falando, às vezes quem está na cidade não acredita. Então, os próprios fornecedores que nos auxiliaram, que nos apoiaram durante o projeto, acreditavam mais no projeto do que as próprias pessoas Estavam dentro, né? É verdade. estavam. Verdade. Então, por exemplo, e é bacana por quê? Porque já na cadeia daquilo que nós estamos tendo de ter contato com fornecedores, já estamos impactando a região. Verdade. Então, nós temos material de construção, toda a engenharia daqui, a área de agrimensura foi daqui, né? Toda da região. E é isso que nós queremos. Não adianta eu querer trazer uma tecnologia, uma empresa do Sul para vir fazer o projeto aqui, não é isso. Nós queremos que a região venha se beneficiar de todo esse projeto. Então, já existe uma cadeia, por exemplo, eu posso falar, por exemplo, a própria área de comunicação, como nós estamos aqui falando, né? Tivemos aí todo um provimento e foram os nossos primeiros fornecedores aqui, a Max Speed. E fez um projeto incrível que colocou uma internet ali para nós a 12 quilômetros para que nós pudéssemos transmitir para o mundo todo esse evento que ocorreu no dia 3 de dezembro. Depois as pessoas vão poder ver isso um pouco. Aí nós tivemos aqui a questão de provedores de material de construção que estamos comprando aqui. Sabemos que depois, no projeto, coisas de grande escala, ainda alguns fornecedores aqui não nos ajudam, mas de qualquer forma também virá aqui do Nordeste. Questão de engenharia, que está sendo única e exclusivamente daqui. Então, já começamos a impactar a sociedade. Exatamente, era isso que eu ia comentar. Não, como você falou, vai gerar 100 empregos diretos, mas Sim. quantos empregos indiretos não vai gerar? mexer. O quanto vai gerar na economia? O quanto não pode surgir uma nova empresa, outras empresas, uma empresa de transporte, um parceiro, como vocês falaram da questão do carro-pipa, um parceiro ali para o carro-pipa, um parceiro para estar cedendo uma tecnologia ali. Isso aí vai gerando economia e vai rodando a economia da nossa cidade. E Júnior, e isso é o que efetivamente já está acontecendo. Porque Exatamente. assim, nós temos cadastrado como nossos fornecedores, né? Então nós temos supermercados, já temos farmácia, temos casa de carnes, material de construção em geral, combustível, Quando a internet, internet. aqui, Então tudo já é da região. E como você falou, agora com a demanda do projeto estamos estudando e também muita coisa vai ser da região. Eu cito aqui também até, que o Luan lembrou aqui, a questão para ver como as pessoas de fora enxergam o potencial na cidade. Sim. Recentemente chegou a transportadora da Tambasa, aqui Sim. no Nordeste, É, que transporta mais de 35 mil itens que são distribuídos em todo o Piauí. é. Então, diretamente aqui de Paulistana. Então, eles enxergaram em Paulistana o potencial. Em média, de 25 a 30 milhões por mês. Eles vendem, como o Luan acabou de falar aqui, em média de 25 milhões mês. Então, para ter noção como eles enxergam o potencial em Paulistana, se instalaram em Paulistana, estão aqui, até perto aqui da Max Speed aqui, depois do posto aqui, e viram esse potencial na cidade. Então, Você imagina um distribuidor, a questão logística, como nós falamos. Daqui eu posso ir para o Pernambuco, eu posso circular no Piauí, posso ir para o Ceará Bahia, e posso ir para a Bahia. Maranhão, E Maranhão. aqui é um porto de entrada. E sem E aí contar você que fala assim, 500 quilômetros é longe, mas, por exemplo, essa unidade que eu falei de Sarutaiá lá em São Paulo, eu saio de São Paulo e eu rodo 600 quase. quase 600 quilômetros para chegar na unidade. sem contar que lá o trânsito é muito mais complicado também, né? Mas o que eu vejo é isso, essa questão logística. Então, hoje, talvez as pessoas não estão enxergando. Por exemplo, eu antes de vir, apesar de ter viajado muito a trabalho, o Nordeste está sendo minha primeira experiência profissional. E, sinceramente, eu fiquei extremamente surpreso vindo numa rodovia de Petrolina até Piauí. Porque a gente ouve muita coisa que as estradas são ruins. Né? Eu até, assim, do que eu tenho visto em rodovia, eu fico pensando, poxa, os grandes investidores do exterior, se eles verem a logística que tem aqui, o potencial deles colocarem fábricas ao lado da rodovia, com essa malha de expansão rodoviária, imagina. As
fazendas, inclusive, em Petrolina, Verdade. falando ali de Petrolina, são todas na beira da pista ali. Sim. As grandes fazendas mesmo. E aí, para elas é muito cômodo, porque para extrair, botou no caminhão ali, saiu na rodovia ali Então, e tranquilamente. tudo pra isso é ela. Verdade. potencial para que talvez as pessoas da cidade não estão enxergando. Então, não adianta eu querer me preparar quando tudo estiver pronto. Aí eu perdi a oportunidade. Verdade. Então, Verdade. por isso que eu Exatamente. falo para muitos Verdade. jovens agora que talvez vão nos assistir. Olha, tentem buscar o conhecimento, tentem obter ajuda e se prepararem. E eu vejo assim, por essa avalanche de oportunidades que vão acontecer nesta cidade. Certeza, certeza. É, ainda com relação na execução do projeto em si, assim, ali a estimativa de conclusão de obra, de trabalho de execução ali até chegar no molde que vemos aí, é a estimativa de quanto tempo? De 2 anos. De 2 Mais ou anos. menos. Isso. Então imagine Isso a aí, menos. por aí, imagine aí 2 anos numa obra, né? Que vai ter pedreiro, que vai ter, né, todo tipo de profissional, né? Da cidade. construção civil aqui da cidade, né? Então é Que vai ser um toda a rendimento mão de muito obra bom. daqui. Toda a mão de obra, vocês material, mão de obra, tudo daqui. O projeto está Ótimo. muito inicial, mas nós podemos falar que nós já usamos quantas pessoas, quantos colaboradores, quantas pessoas trabalharam ali? 13. E não começou a obra, só É. cercando cerca, limpeza de terreno. Nós usamos a 13 pessoas. É, Então, verdade. teve horas máquina, Não, você teve é, um tô falando agrimensor, é isso. Trabalhando teve só. engenheiro, Assim, mas teve engenheiro, agrimensor, teve perfuração de poços, entendeu? Compra de brita, fornecimento de cerca, pilares. Muita gente. Muita Vou gente colocar assim, indiretamente. beram a 100 já. Verdade. Verdade. Exatamente. Max Speed mesmo já. É meio time Verdade. já. Verdade. Ó, sim, só para finalizar aquilo que a gente tava falando da logística aqui e tudo mais, e ainda tem a Transnordestina aqui, Aham. que a gente vai ter, se Deus quiser, o funcionamento dela em torno de 5 a 7 anos vai estar funcionando. Uhum. E que é uma coisa que o Oswaldo bate muito nessa tecla, da gente ter esse pátio industrial aqui, Sim. para ser montado um Um Redex, Redex, um Porto Seco, Porto né? Seco, Porto para a Seco, gente poder exportar as coisas diretamente daqui. Já imaginou? Então, vai é esse o potencial vai que a gente tem que, acontecer, sim, e sim. tem que ter. Aham. É aquele negócio que falou que não acredita que vai ter, né? Mas se você planejar, fazer, tem. Tem. Exatamente. Tem. Você vai fazer surgir as oportunidades. Verdade. A oportunidade não cai do céu, não. Você tem que fazer surgir Sim, para você. verdade. Se você estiver preparado, tiver estudado, tiver seu inglês em dia e tudo mais, a oportunidade vai aparecer e você já vai estar preparado. É. Você fez aquela oportunidade surgir. E você precisa enxergar a oportunidade. Por exemplo, eu só testemunhando muito rápido aqui no projeto Oasis, que começou como piloto no Rio de Janeiro, só para dar algum testemunho de alguns casos para você. Teve um aluno ali da comunidade, que ele era o que? Ele era um vendedor na praia. Ele vivia praticamente do turismo. E aí, como tem muito turismo estrangeiro ali, ele não sabia se comunicar com os estrangeiros, né? Alguém vinha comprar, ele sempre tem que ter alguém que traduzia. E ele participou do programa Oasis, ele teve o período ali de 2 anos de inglês. E ele conseguiu começar a se comunicar de forma direta. Então ele saiu de um simples vendedor de sorvetes e montou uma barraca na praia. E hoje é uma barraca famosa que tem na praia que ele atende muitos turistas. Então é você Verdade. enxergar o potencial e se preparar. Certeza. Então são certeza. oportunidades. E assim, irmão Nelson e irmão Ezequiel, o projeto em si, daqui, o que vai ser feito aqui em Paulistana, é englobando, como vocês acabaram de falar, é englobando todos os outros projetos que já foram produzidos e toda a experiência, toda a bagagem, Sim. tudo em um local só. Sim, Então é um potencial. é um potencial grande. Ó, nós inauguramos agora um outro lar para idosos, dia 25 de janeiro agora em São Paulo, que tem o potencial de ter ali 68 idosos. Mas, por exemplo, hoje nós temos 8 idosos, estamos começando devagar, porque é um aprendizado, e numa característica de alguns idosos ali, porque idosos, pela legislação, eles são separados em 3 grupos, por necessidades, né?
Então, ali são idosos, aquele lá é para idosos que conseguem se locomover de novo, ainda tem essa autonomia, mas vão ser assistidos por quê? Porque existem alguns critérios, já não tem mais nenhuma família, não tem ninguém. Então, são pessoas que aí nós acolhemos. Mas, por exemplo, ali nós estamos com 8 idosos, mas já estamos com 18 profissionais. Por quê? Como funciona 24 por dia, 24 horas por dia, você tem cuidador de idosos, auxiliar de enfermagem, enfermeira, aí você tem a cozinheira, você tem nutricionista, você tem cuida das roupas. Então, o que eu quero dizer com isso é que quando você traz um projeto com essa magnitude, na verdade nós falamos de 100 empregos diretos, mas o que você depois demanda em cima disso, então se você fizer uma estatística disso, será um potencial grande para a própria região. Isso será muito importante porque, assim, por exemplo, a gente já tem aqui Petrolina, né, centros universitários, né, de vários cursos, né, como a gente tem em Picos, e nenhuma dessas cidades tem uma estrutura desse ponto que vai até servir de questão de estágio, de aulas práticas, de uma demanda que vai surgir, que é justamente o cuidado com o idoso, o tratamento da saúde com o idoso, né? Então, ou seja, com certeza o projeto em plena execução aí vai servir de referência e aí ainda vai trair mais a questão de aprendizagem que esse pessoal quando tiver aqui vai lanchar, vai almoçar, vai dormir em outra... Então vai mover realmente uma economia muito importante para a nossa cidade, né? Para nós está sendo Fomos, muito gratificante, né? fomos Você entrevistar- abençoados, né? Não, para nós está sendo Matheus. muito gratificante. A gente vai pedir agora para o Matheus colocar na tela aí, para o pessoal ver o projeto em 3D que os irmãos ofereceram aqui para a gente, dar uma olhadinha e mostrar para toda a população. Se o irmão quiser ir comentando sobre o projeto. Isso. Porta de entrada. É Portaria, o passou a Matheus, portaria. né? Matheus, poder voltar Matheus, um pouquinho colocou aí, aí. por favor, Matheus. Bota um pouquinho aí, Matheus. Só para comentar um pouquinho. Então, como eu disse, na verdade, esse projeto é um 3D de um projeto arquitetônico, mas nós tivemos o lançamento da pedra fundamental dia 3. Então, aí a entrada, ali a pedra fundamental, de frente à igreja. Essa igreja, só a igreja vai ter 1.470 metros. Muito grande. Aí ela tem duas laterais, então indo para a esquerda, nós temos ali as casas pastorais e essa estrutura à direita é uma área de espera, onde vai ser preparado para que as pessoas venham e aí ela fica esperando até retirar a água potável. Então ali é uma área de espera, logo já vai ter aí a estrutura onde tem o poço, essa base já está preparada, o projeto de dessanelização e avançando, nós vamos virando à direita e aí nós temos mais aí um estacionamento para 300 veículos vai ser feito. As laterais da igreja são duas áreas complementares, onde nós vamos ter áreas de estudo, né, ou eventos menores, então ao lado direito de quem está vendo aí, nos assistindo agora, e depois ao lado esquerdo também, e avança para ir para a Alameda Missionária Davi Miranda, e nós vamos mostrar o projeto aí do 60 mais, né, a área do 60 mais, e avançamos e depois vamos para o projeto Oasis, que será a área de ensino, que vai ficar um pouquinho aqui à nossa esquerda a estrutura. Vamos voltando já na lateral da igreja, à esquerda está o estacionamento de ônibus, um estacionamento para 150 ônibus, o projeto Oasis de frente aí, a edificação. E aí você volta e de frente, né, nós vamos ver de novo o lançamento da pedra fundamental e a igreja. E depois nós vamos ter o acréscimo aí mais para trás da creche, do alojamento para toda essa estrutura. Mas nós temos essa visão. Nós temos aí um estacionamento da igreja para 300 veículos e para 150 ônibus. E a igreja, só a igreja são um espaço de 1.470 metros. Então é um pouquinho aí da visão daquilo que nós acreditamos, o potencial e
Ó, como será o portal realmente será assim, o portal como uma entrada de condomínio, né? Parece. É assim mesmo, vai ser dessa forma. Então é uma estrutura muito bonita, Verdade. vai demandar um investimento bem considerável e como o Ezequiel falou, entre 2 anos e meio, queremos estar ele pronto, né? Está pronto. Mas isso não impede, por exemplo, que o próprio projeto Oasis, que talvez enquanto, que é uma outra ideia que surgiu agora, enquanto esteja em construção, nós já coloquemos em prática dentro aqui da cidade, já para ministrar aulas. Então, estamos discutindo um pouquinho, talvez já arrumar algum local aqui de aluguel, algum salão, alguém que está nos assistindo aí tenha interesse, para nós já queremos começar a ministrar aula, né, de informática, a aula de inglês, a aula de música. Também no Rio de Janeiro nós damos aula de costura, né? Então, já queremos trazer esse impacto para a sociedade. Enquanto talvez o projeto esteja sendo construído lá, o projeto já comece a funcionar aqui num espaço alugado. Ótimo. Ótimo. Até algo que eu já ia perguntar a vocês ou questionar as expectativas de vocês com esse projeto ao longo do tempo aqui, quais são, o que é que vocês veem e até a própria instituição e a igreja veem de impacto que eles esperam que cause aqui na nossa cidade e região como um todo também. Bom, o nosso principal objetivo é, como nós falamos, é, na verdade, trazer esse impacto social e trazer aquelas pessoas que estejam à margem da sociedade e que o que acontece, não tem acesso ao conhecimento, não é que não tem inteligência. Entre a questão de inteligência e conhecimento há uma diferença muito grande. Verdade. Eu posso ter a inteligência e não tive acesso ao conhecimento. Conhecimento. Mas nem todos que têm o conhecimento usam o seu potencial de inteligência. Então, nós cremos nisso, de querer impactar a sociedade e trazer pessoas que estejam à margem da sociedade, voltem a ter a dignidade, ter o seu poder de compra, ter o seu próprio poder e ter a dignidade de ter, olha, falar, não, eu participo dessa sociedade também, né? Através de mostrar um novo caminho que nós acreditamos, que são princípios de Deus, mostrar para a pessoa de que sim, ela pode, sim, não existe um fundo de poço, é uma questão de oportunidade. E como uma obra assistencial nós temos isso, queremos estender a mão, mostrando um novo caminho através da fé, que estão dentro dos preceitos de Deus, e também dando a oportunidade de, olha, falar, ó, eu consigo te dar um conhecimento. E a pessoa se esforçar e buscar as oportunidades. Então, cremos muito nisso. E como eu falei, às vezes a gente olha aqui, a própria Igreja Deus e Amor aqui na cidade paulistana, ela é pequena, talvez nem todos saibam onde fica, né? Eu não sei falar o nome da rua ali, onde é, mas é próximo, acho que ao Banco do Brasil, uma rua ali. Sim, sim. Então é pequena, mas essa igreja chegou no que é hoje. Por exemplo, nós somos, como eu falei, são 15 mil igrejas no Brasil, são 5 mil no exterior. Hoje nós trazemos principalmente africanos para o Brasil para serem missionários, né, se prepararem. Nós estamos presentes em todos os continentes. Temos a maior rede de rádio do Brasil, são 468 rádios. Temos uma central em São Paulo internacional e como instituições assistencial temos um impacto muito grande. Nós estamos falando disso, mas na verdade, assim, também mensalmente assistimos muitas famílias com cestas básicas, que é o principal. Lógico que tem todo um critério, mas assistimos muitas no Brasil todo. Então nós temos hoje como instituição Ribeiro, o que nós temos? Nós temos unidades em São Paulo, temos unidades no Rio de Janeiro, Salvador, Manaus, Porto Alegre e pretendemos agora ir para um extremo do país. Eu não vou aqui falar oficialmente, mas vamos ter uma unidade num extremo do país aí. Então acreditamos muito nisso e acreditamos principalmente no potencial. Eu vejo isso, paulistano, um potencial muito grande já. Como eu falei, tenho a minha experiência profissional, já andei por muitos países, já andei por muitas cidades e vendo o que tem aqui em Paulistana, é uma questão de eles terem acesso ao conhecimento e terem oportunidades. Verdade. Então a gente fica muito grato, né, e de certa forma elogiados por termos aqui, né, ou seja,
um podcast com o nível de conhecimento, né, e de motivação, né, de algo concreto, né, que a gente já percebe no início da estrutura e tudo aquilo que já conversamos pessoalmente e aqui levando para toda a população. Então, foi um prazer, né? Estamos chegando ao final, mas a gente deixa aberto para mais algo, né, que de repente queira acrescentar ainda. Em seguida, a gente com as considerações finais. Eu que agradeço, né, irmão Nelson. Nós estamos representando aqui a associação, a igreja, né, Pentecostal Deus e Amor. O intuito da gente aqui é mostrar para o povo que quando a pessoa quer, quando a pessoa tem fé, ela consegue as coisas sim, né, com honestidade, com não perder o brio, o caráter. A pessoa consegue tudo o que quer, né? E a gente veio trazer para as pessoas que muita gente aqui nessa cidade a gente vê, não só aqui, né? Todo o Nordeste, a gente vê que tem pessoas até descrentes de Deus. Tem pessoas que sentam na beira da pista, que usa, que eu tô falando coisa que eu vi, não é o que eu acho, tá? Que chegou a ponto de falar, poxa, por que que eu não morro logo? Por que que eu, né? Que vida é essa que eu tô tendo? Então, no caso, tem muita gente nessa situação. Então, nosso objetivo é buscar essas pessoas. Mostrar para ela que ela tem uma oportunidade. Sempre teve, é porque ela não viu, não tem quem mostrou para ela. A gente toma aqui para, se Deus quiser, a gente mostrar para o máximo de pessoas que com Deus e se ela quiser, ela vai onde ela quiser. Né? Porque quando eu cheguei aqui, quando o irmão Nelson chegou aqui, como você chegou, elas também podem chegar. Verdade. Né? Cada um no seu, né, no seu parâmetro, né? A gente chega. Essa é a nossa vontade e, se Deus quiser, vai ser concluída. E é isso mesmo, como o irmão Ezequiel falou, e nós falamos tanto do sertão. Então, uma música do sertão que eu gosto muito, eu não recordo o nome agora, é Chuvas. Fala muito de chuvas de dignidade, Ah, né? chuva de honestidade. Chuva de honestidade. De Tá? Flávio Então me Lerner. perdoe pelo. Mas mostra muito isso. Uhum. O que eu quero? Uma oportunidade. Né? Aquela música mostra muito isso. Olha, eu quero uma oportunidade, me dê uma oportunidade. E por que a água? A água é vida. Como eu já disse uma vez, o que acontece? O trabalhador, por mais que ele tenha força, né, que tenha disponibilidade e brio, o que ele pode fazer? Ele pode cavar a terra, ele pode arar a terra, ele pode ali colocar uma semente. Mas se não houver uma operação divina, que é o derramar da água, não vai crescer Nada uma semente. acontece. Então, nas vidas, nós queremos trazer esse impacto também. Então, nós queremos apresentar uma possibilidade, um caminho, recursos. Mas, para obter de tudo isso e desfrutar de tudo isso, a pessoa precisa ter a fé. Ela precisa acreditar de que ela vai colher aquilo que ela vai plantar. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade. O Cidadania Ativa, eu sou um inscrito do canal, assisto todos. Sinceramente, sou um apaixonado porque é um trabalho pioneiro, né? E se houvesse mais desse tipo de programa na sociedade, com certeza a sociedade seria muito melhor impactada do que muitos programas que só levam situações negativas. Então, mais uma vez, eu quero agradecer em nome das instituições Reviver a oportunidade que nós estamos tendo. Muito obrigado. A gente que A gente agradece. que agradece. E a gente fica lisonjeado em ter vocês aqui participando com a gente. Agradecer a Max Speed por ter feito esse intermédio, ter trago vocês para conhecer a gente, para a gente ter esse bate-papo. Foi incrível. Eu espero que toda a população assista, que eles vejam o que a gente tenta sempre trazer aqui, que é oportunidade, é conhecimento, é saber trazer soluções para si mesmo e para a sociedade, que é o que a gente tenta focar aqui. E a gente agradece a participação de todos, a toda a equipe que esteve aqui ajudando, e até o próximo programa.